Boa noite. Vamos estudar hoje, começar a estudar hoje, o que são fontes do direito, tá certo? Então hoje nós vamos iniciar aí esse estudo. Da onde nasce o direito? Onde se busca os fundamentos do direito? Por que o direito se apresenta da forma que nós conhecemos, da forma que nós o percebemos, né, na atualidade? Pois bem, fonte é o nascedouro, né? Vamos fazer uma conjugação aí com a fonte de água, né, onde a água brota da terra. Então é isso que nós devemos, que nós queremos estudar. De onde vem o direito? De onde brota o direito? É certo que o direito vem da sociedade, mas por que, em que momento a sociedade faz nascer o direito e por que faz nascer o direito da forma que ele é? Se nós formos observar diferentes sociedades, os direitos são distintos, tá certo? Até a questão da percepção do que é dignidade, do que é certo, do que é errado, ele se modifica conforme se modifica a cultura da sociedade. Por isso que nós não podemos, às vezes, julgar atos acontecidos em um determinado momento histórico ou em uma sociedade distinta da nossa, conforme o nosso direito ou o nosso momento histórico. Né? As culturas, por exemplo, dos povos orientais e dos povos ocidentais são muito distintas, são muito diferentes. E isso traz uma diferenciação também no caráter jurídico, lógico. Né? Então, olha só, nós temos conhecidas no direito, é lógico que isso também, como tudo na doutrina jurídica, não é uniforme, mas nós temos três fontes de direito: as fontes históricas, as materiais e as formais. Pois bem, muitos autores não aceitam a ideia de fontes históricas do direito, tá certo? Eles acreditam que as fontes não existe fonte histórica do direito, que ela é, na realidade, um estudo, como que eu vou falar, mais da finalidade do direito do que efetivamente uma fonte do direito. Pois bem, se nós formos analisar o direito como vigente em um determinado local e época, eu não posso me desvencilhar da situação histórica, porque, por certo, né, a condição da evolução da sociedade, de como que aquela sociedade se comporta em determinados momentos, ela influencia o direito. Ora, nós podemos dizer aí até que o sistema de cotas das universidades públicas, ela tem origem na questão da historicidade brasileira. Então eu não posso dizer que não existe uma fonte histórica. Ora, é lógico, né, que as pessoas falam assim, mas quando você está analisando o direito vigente, você não vai analisar a história. Sim, mas na aplicação do direito eu tenho que analisar a história. Então, quando o direito surge, muitas vezes surge em decorrência de fatos e de historicidade, que pode ser recente ou não. Então, eu prefiro entender que existe uma fonte histórica de direito. Isso é um consenso? Não, não é. Miguel Reale não considera, por exemplo, uma fonte histórica de direito. Ele não percebe ou não consegue perceber uma fonte histórica de direito. Se nós formos estudar alguns autores mais voltados para a filosofia do direito, como Heidegger,
como do working, nós vamos perceber que eles colocam muito a questão da historicidade da formação, principalmente do working, né, que tem o direito consuetudinário como base. Ele coloca muito a história enquanto fonte do direito, enquanto a busca da historicidade como justificativa do direito. Então, assim, eu também gosto muito da ideia de fonte histórica do direito, tá certo? Passando aí sobre a fonte histórica do direito. Ora, é óbvio, gente, tá? Eu não estou dizendo que a fonte histórica é um consenso, estou dizendo que ela é importante. Tá certo? Então, assim, é uma fonte do direito, o estudo da sociedade e da evolução histórica da sociedade, ela é uma fonte de direito. Outra fonte que a gente tem são as fontes materiais. Olha só, o que são fontes materiais? É onde se busca o fundamento da norma ou da legislação, do próprio direito. Então, a matéria aqui é como se fosse a matéria-prima do próprio direito, tá certo? E onde que a gente busca isso? Ora, na própria sociedade, nos problemas que são comuns na sociedade, que afligem a sociedade, até em decorrência dos fatos culturais e históricos, né? Porque a gente tem culturas diferentes, historicidades diferentes, que obrigam o legislador a criar o direito. A gente tem também fatores morais, fatores econômicos, fatores de saúde. Olha aí o caso da pandemia, né, que fez nascer uma série de direitos ou de intervenções jurídicas restringindo liberdades, etc. Questões de segurança, está aí o direito criminal. Então, as fontes materiais são esses acontecimentos que são diários ou são esporádicos, né, e que fazem ou obrigam o legislador a se movimentar. As fontes materiais do direito, elas estão em constante movimentação, tá certo? Então, por isso que o direito é tão dinâmico, tá certo? Tem até uma questão interessante que alguns autores dizem que o legislador ele não consegue acompanhar o ritmo das modificações sociais. Não existe capacidade do legislador para tanto. Mas por que isso, né? Por que essa questão de capacidade? Porque a sociedade ela está em constante modificação. As questões morais, as questões estruturais, as questões tecnológicas, elas estão em constante modificação. E o processo legislativo, ele é lento. Então, o processo legislativo, ele não consegue realmente, de forma alguma, suportar ou acompanhar as modificações da matéria sociedade, da matéria-prima do direito. Então, nós temos sempre a ideia de que deveriam haver maiores regulamentações, ou que um determinado fato deveria ser regulamentado de forma diferente. Lembrem-se, a legislação ela não consegue acompanhar a sociedade, não quer dizer que os atos praticados pelos indivíduos não serão julgados, né? A gente tem aí a analogia, os princípios gerais de direito, né, os costumes, e tudo isso serve como base para julgamento. O que a gente está dizendo é que a matéria sociedade ela se aperfeiçoa de uma forma que fica impossível ao processo legislativo acompanhar. Vamos dar um exemplo aí do nosso Código Civil mesmo, que ficou tramitando por 20 anos. E quando foi promulgado, né, quando entrou em vigor, daí em um ano já teve que ter modificação. Por quê? Porque a sociedade já havia se modificado. Então ele já não conseguia mais acompanhar. E ele ficou tramitando durante 20 anos,
justamente porque percebia-se modificação na sociedade que obrigava a modificação do Código Civil, né? Então, essa atualização da legislação é muito difícil. Então, olha só, temos aí a fonte histórica, né, que o desenvolvimento histórico da sociedade é a fonte material, mas nós temos também a fonte formal do direito. E essa fonte formal é, na verdade, onde nós vamos buscar imediatamente o subsídio de estudos do direito ou de aplicação do direito. Por que a fonte formal? Forma é o modo de exteriorização da própria lei. É como ela se apresenta à sociedade. Então, olha só, eu tenho como forma de direito a própria lei, eu tenho como forma de direito o decreto legislativo, eu tenho como forma de direito a norma, tá certo? Então, tudo isso são formas de direito. Então, é o modo como o direito se apresenta e torna-se obrigatório na sociedade. Agora, olha só, temos uma discussão interessante também quanto a isso. Alguns doutrinadores colocam apenas fontes formais do direito. Outros doutrinadores mais modernos, mas não tão clássicos, né, isso é importante a gente falar, que a gente tem uma metodologia clássica do direito, né, que dirige, né, então vai dividir as fontes em históricas, materiais e formais apenas, mas nós temos alguns doutrinadores mais modernos que subdividem essas fontes formais em fontes formais diretas e fontes formais indiretas. Pois bem, até aí eu coloquei aí, eu repeti, vocês me desculpem. As fontes formais diretas é aquela primária do direito, a lei, as normas escritas, tá certo? Então, essas são as fontes formais diretas. As fontes formais indiretas são aquelas que vêm da própria aplicação da lei. A jurisprudência, por exemplo, hoje nós temos as súmulas vinculantes, né, que obrigam, mas elas não são formas diretas da lei, né? Elas não são uma lei propriamente dita. Elas são fontes porque, uma vez decidida lá, por exemplo, a súmula vinculante, todos nós vamos nos obrigar a ela, mas ela não é lei. Se a lei mudar, a jurisprudência vai ter que mudar. Por isso que a gente fala que ela é fonte indireta. E a gente tem outras fontes indiretas de direito, por exemplo, os acordos coletivos de trabalho, que a gente pode considerar como fonte indireta do direito. Por quê? Porque ela atinge um grande número, né, de pessoas e é aplicada coercitivamente, independente do patrão querer ou não, né, uma vez que ela foi promulgada, que ela foi realizado o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho, né, ainda alcança um maior número de pessoas do que o acordo coletivo de trabalho. Então, essas fontes formais diretas e indiretas, a diferença dela é que as fontes diretas elas são realizadas pelo Poder Legislativo, tá certo? Que é o meio normal de formação do direito. E é o meio normal que o direito se apresenta à sociedade, né? A forma direta dele. Mas, em decorrência da complexidade da própria formação social, nós aparecemos aí as formas indiretas, né, como forma indireta. Então, voltamos a repetir, a gente tem jurisprudência, as convenções coletivas de trabalho e quaisquer acordos, né, alguns autores falam até os acordos internacionais que vinculam grande parte das pessoas, como formas indiretas do direito.
Mas aí nós temos que discutir sobre a questão do direito internacional, se essa norma é ou não indireta, ou se ela é formal. Nós temos, por exemplo, a previsão no artigo 5º, se eu não me engano, parágrafo 4º da Constituição Federal, que os acordos internacionais que forem aceitos, né, pelo Congresso, ela passa a ter força de emenda constitucional. Então, ela deixa de ser uma fonte informal para ser uma fonte formal do direito, tá certo? Então, é muito importante a gente analisar isso. Então, vamos só fazer mais uma vez essa distinção. A fonte formal direta é aquela que parte do legislativo, federal, estadual ou municipal. Essa é fonte formal direta. E a fonte formal indireta é aquela que obriga a erga omnes, mas ela não deriva da vontade do legislador, tá certo? Então, isso é muito importante. Eu vou pedir a vocês que, por favor, façam uma leitura, tá, dos livros que a gente já indicou aí, de teoria do direito, de introdução ao estudo do direito, para que a gente possa firmar melhor esse entendimento, tá certo? Vou aqui me despedir de vocês, desejando a todos uma boa noite, e espero contar com vocês o mais rápido possível na nossa aula. Peço que vocês assistam a aula antes do nosso webinar, para que a gente possa debater sobre as questões dessa aula. Muito obrigado.